Bem, pessoal, vamos para mais um problema. Agora o problema é o problema 55 do capítulo 27. Eu disse que nessa figura aqui, né, o valor RS pode ser ajustado de um contato deslizante, ou seja, você pode variar essa resistência RS aqui. Até que os potenciais dos pontos A e B sejam iguais. Ele diz: um teste para verificar se essa condição foi satisfeita é ligar temporariamente um amperímetro sensível entre os pontos A e B. Se os potenciais dos dois pontos forem iguais, a diferença do amperímetro será zero. Mostre que quando essa condição é satisfeita, Rx é igual a Rs vezes R2 sobre R1. Uma resistência desconhecida, Rx, pode ser medida em termos de uma resistência de referência, Rs, usando esse circuito conhecido como uma ponte de Wheatstone. Okay? É bem conhecido esse problema, né? Bem usado também, essa ponte para medir algumas grandezas físicas que estão relacionadas com a resistência que você não conhece. Okay? Então pode medir temperatura, pode medir várias grandezas físicas, pressão, por exemplo, né? Com a relação da resistência. Ou seja, você mede a resistência e relaciona a resistência com determinada outra grandeza física. Okay? Mas nesse problema aqui ele só pede para você relacionar essa equação aqui. Ok? Bem, vamos lá. Então agora o problema é o problema 55, capítulo 27, problema 55. Ok? Então a ponte é a seguinte, né? Vamos lá. Então você tem uma resistência aqui, que ele chamou de R1. Aqui são conhecidas essas resistências, tá? R2 também é conhecido. Tem a resistência Rx aqui, ok? Que não é conhecido. E aqui você tem a resistência que varia porque, na verdade, tem você pode variar essa resistência Rs aqui. Você tem um botão que você fica variando essa resistência. Isso está conectado com a fonte, atenção. Ok? Lembrando, o nosso objetivo aqui nesse problema é medir essa resistência desconhecida, né? É medir Rx. Ok? Lembrando que eu conheço em geral, ele não deu os valores, mas em geral conhece R2, conhece R1, e isso aqui é ajustável. Você tem um botãozinho que você vai variando aqui e vai ajustando a resistência. Ok? Bem, a dica que o autor deu, né, é que a gente pegue, a princípio, coloque um amperímetro aqui. Esse amperímetro, o que é que vai fazer? Tem uma corrente que vai passar aqui. Quando a diferença potencial entre esse ponto aqui, chamado V2, e esse ponto aqui, chamado V1, for zero, não vai ter corrente elétrica aqui. Não tem diferença potencial, não tem corrente elétrica. Ok? Então, a corrente vai ser zero aqui. Certo? Bem, mas a princípio ela não é zero. Vou supor que o amperímetro tem uma resistência RA. Ok? E o que me interessa é só essa parte do circuito. Aqui vai chegar uma corrente I, lembrando sempre. Ok? Tem a corrente I. E essa corrente vai ser dividida, né? Então, olhando para essa figura aqui, então você vai ter só aquela parte. R1, R2, Rx, um valor Rs que é ajustável, né? Mas que é conhecido. Então Rx, R2, R1. Ok? Bem, você tem um perímetro aqui dentro. Aqui o potencial V1, aqui o potencial V2. E aqui chega uma corrente
I total. Aqui também sai I total. E ela se divide aqui para I1, se divide para cá, para IS. Parte dessa corrente I1, ela vai selecionar o amperímetro. Então, vou chamar a corrente aqui IA. Parte vai vir para cá, eu chamo de I2. E se junta nesse ponto aqui, essa corrente IS junta-se com IA e vem para cá, para Rx, que eu vou chamar a corrente IX no resistor X. Ok? Bem, a lei de Kirchhoff dos nós, né, para o nó, qualquer um dos dois nós, no caso, né, pega esse nó aqui. Ok? Então seria o seguinte, menos IA, ou seja, essa corrente está saindo, essa corrente está saindo, né, mais I2, menos I1, tem que ser igual a zero. Vamos ver por quê? Veja, no nó 2, né? Vou chamar aqui de nó 2, vou chamar aqui de nó 3, ok? Então note, IA está saindo, então negativo. Aqui a corrente, desculpa, aqui a corrente 2, tá? Aqui o resistor 2 está trocado aqui. E aqui é o resistor 1, certo? Agora sim. Então vai ficar I2, ok? É positivo, está chegando. IA está saindo e I1 também está saindo. Agora sim, essa equação está correta. Ok? Então aqui é I2, R2, I1, R1, IA, IS e X. Ok? Então, I2, só lembrando, I2 está chegando e IA e I1 está saindo. Então, menos, menos, mais. Ok? Bem, então você fica com I2, né, dessa equação, é IA mais I1. Ok? Por enquanto, a gente tem isso aqui. Se você olhar para o nó 3, aí você vai ter a equação IS mais, né, tá chegando IS, tá chegando IA e tá saindo IX. Tem que ser igual a X. Ok? Então a soma que está chegando é igual ao que está saindo. Aqui, se você passar para lá, a soma que está saindo é igual ao que está chegando. Ok? Outra equação. Agora a gente vai utilizar a lei das malhas, né, de Kirchhoff nas malhas 1 e 2. Né? A malha 1 para mim é essa daqui e a malha 2 para mim é essa daqui. Ok? Então, escolhendo o sentido aqui das malhas, os dois horários. Então você vai ter o seguinte, malha 1, né? Para malha 1. A equação da malha 1. Você vai ter menos R2 e 2, menos RA e A, mais RS e S. Isso aqui é igual a zero. Chamada equação 3. Para a malha 2, né? Então você vai ter menos R1 I1 mais IX RX mais IA RA igual a zero. Chamada equação 4. Ok? Então, só olhando aqui, ó. Aqui queda, menos R1 e 1, mais Rx e X, menos RA e A, ok? Seria essa segunda equação. E dessa primeira aqui, menos R2 e 2, menos RA e A, mais RS e S. Só conferindo, ok? Tá aqui. Bem, mas a gente sabe que
Se, né, o amperímetro não marcar nada, ou seja, se a corrente for zero, ok? Então, a equação 3 e 4 toma essa forma aqui, ó. Ficaria R2 e 2 igual a RS e S, e R1 e 1 igual a Rx e X, ok? Se você pegar a equação, chamar essa equação aqui de 3 linhas e essa de 4 linhas. Se você pegar 3 linhas e dividir por 4 linhas, né? Você vai ficar com o seguinte: R2 e 2 sobre R1 e 1 é igual a RS e S sobre Rx e X, ok? Equação chamada de 5. Só que, lembre, como IA é igual a zero, né? Se você olhar para 1 e 1 também, você vai encontrar o seguinte, para as equações 1 e 2, né? Olhando para a equação 1 e 2 agora, você vai encontrar que I2 vai ser igual a I1 e IX vai ter que ser igual a IS. Usando essa informação na equação 5, aí você, por exemplo, aqui, ó, I2 é igual a I1 vai cancelar, então isso aqui cancela, dá para ver já. E aqui 5 e S cancela com esse 5, com o X, aí você fica com R2, R1 sobre R1 é igual a RS sobre Rx. Ou seja, Rx é igual a RS sobre R2 vezes R1, que é o que está aqui. RS R2 sobre R1. Ok? R2, só que, deixa eu ver se eu calculei errado aqui. Rx vai ser R2 dividido por RS vezes R1 sobre R2. Ok? R1 sobre RS vezes R1. Rx vai ser RS sobre R2 vezes R1. Ó, que tá aqui. Ok? Lembrando que porque mudou aqui, né? Porque está diferente aqui. Porque ele tem Rx, RS, R2 sobre R1. Aqui tem Rx, RS, R1 sobre R2. Bem, por causa disso aqui, ó, eu troquei aqui na figura. Note que o meu R2 está aqui, o meu R1 está aqui. Na figura, o R1 está aqui e o R2 está aqui. Ok? Por isso que trocou aqui a solução no final, mas está correto, o problema está correto. Então ficaria, deixa eu só achar aqui. Então, se você fizer no original, né, aí você vai encontrar Rx, é só trocar R1 por R2, né? Seria RS, R2 sobre R1, ok? Bem, isso aqui no original, esse aqui foi o que eu calculei, porque eu troquei a posição do R1, que está aqui, e o R2, ok? Troquei a posição dos resistores com relação ao problema que está lá. Mas a solução é a mesma, ok? Fisicamente, eles vão dar o mesmo resultado. E o que é que acontece? A ideia aqui, só para comentar, para a gente encerrar esse problema, a ideia é que essa resistência aqui, em geral, ela é proporcional a alguma grandeza, né? Às vezes, como comentei no começo, é a pressão, pode ser a pressão, pode ser a temperatura. E aí você usa a ponte de Wheelstone para calcular essa outra grandeza que é proporcional à resistência. Então, em geral, você acopla, né? Sistema físico, você acopla aqui
a sua resistência tem algum objeto aqui que você quer medir alguma grandeza. Aí você mede essa resistência, automaticamente se tem a correlação com a grandeza, aí você mede a grandeza correspondente àquele valor de resistência. Ok? Bem, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar em sala de aula. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Até mais.